Bom dia, agradecemos a presença de todos para o colóquio Interseções entre IA Responsável e Decolonialidade. Eu vou passar agora para a mediadora, Daniele Ferraro, que é do nosso grupo de estudos Inteligência Artificial Responsável, que vai apresentar os participantes e passar algumas informações importantes para todos. Obrigada. Oi, bom dia. Nós vamos começar o colóquio com a Saida Nash Carter. Saida é uma autoproclamada nativa de negócios digitais com um longo histórico de design e condução de iniciativas de inovação global. Começou sua carreira construindo e lançando produtos de notícias multimídia para pioneiros da internet como Yahoo, AOL e Google. Ela cofundou a Thomson Reuters Black Employee Network com um grupo de colegas e organizou o primeiro Reuters Newsmaker sobre a África, quando quase ninguém nos serviços financeiros de Nova York falava sobre a África. Em 2015, ela atuou como co-presidente global da Black Employee Network e organizou uma das primeiras conversas abertas da empresa sobre raça na América corporativa. Antes de passar a palavra para Saida, só um lembrete, quem quiser enviar perguntas, por favor, enviar para o e-mail para iearesponde tudo junto, @usp.br. Depois da fala da Saida, nós vamos abrir para que ela responda. Saida, please. Ok. Muito obrigada, agradeço pela introdução e dou as boas-vindas a todas. Como mencionado, eu passei 20 anos criando produtos de dados para uma empresa de dados que é a Thomson Reuters. Então, a minha orientação para esse trabalho vem toda de desenvolvimento de produtos. Então, meu primeiro slide, por favor, vamos lá. So, again, Saida Nash Carter. I'm going to be speaking about sort of under this umbrella. Eu vou falar então sobre o homem e a máquina como parceiros e uma maneira de reparar. Eu sei que esse é um título bem controverso e provocativo, mas o que quer dizer? Como que nós podemos criar inteligência que tenha um fim e super ferramentas que possam nos encorajar e nos ajudar a desenvolver um futuro mais regenerador para as nossas vidas? Então, uma das coisas que eu acho que a maior parte das pessoas fazem hoje em dia é perguntar ao ChatGPT fazer algumas dessas perguntas, não é? Então, a minha filha chama, né, o ChatGPT de chat, e eu perguntei ao ChatGPT o que homens e máquinas podem fazer para esses diferentes pontos aqui. E as respostas foram surpreendentes. Como podem ver aqui, o futuro, como definido, pelo menos pelo GPT com o qual eu interagi, vê a parceria como sendo algo bem positivo no futuro. Envolve recursos renováveis, já que graças ao resultado da parceria entre o ambiente humano e robôs, a partir da inovação inclusiva, em que a sociedade está florescendo nesse futuro que é moldado pela invenção humana e parceiros que tenham empatia à AI e IA é possível se adaptar a cada
cada indivíduo e as suas necessidades, seus pontos fortes e áreas de desenvolvimento, e também estávamos explorando o espaço juntos de maneira responsável sobre planetas distantes, como estabelecer colônias sustentáveis e poder inspirar gerações para o futuro para respeitar o espaço cibernético. Então, essa foi a minha versão do GPT, o que ele conseguiu responder a respeito da minha pergunta que eu fiz sobre homens e máquinas se tornarem pares. Quando eu penso sobre a policrise no Estado, toda vez que eu falo com os humanos sobre o que quer dizer IA para o futuro, ou o que o machine learning significa para o futuro, é muito mais do que uma utopia e me faz pensar: é a nossa policrise um Estado? Porque, como humanidade, no momento, estamos lidando com múltiplas crises de uma única vez, não é? Os genocídios, que está explodindo ou implodindo, melhor dizendo, mas a policrasis, ela é um estado que causa uma crise de imaginação para a humanidade? Seria essa policrise um estado de imaginação? E o meu trabalho na Thomson Reuters e em dados também, como desenvolvedora de produtos de dados, e se dar nesse espaço. E uma coisa que eu sempre pergunto dentro do nosso trabalho inovador para pensar fora da caixinha é essa pergunta fácil: e se? What if? E se IA fosse centrada na humanidade? E se IA fosse voltada e centrada na Terra? E se fosse voltada ou centrada para o Ubuntu? Próximo slide. Para esse público, talvez eu vá definir rapidinho. Talvez Ubuntu não seja um termo com o qual estão familiarizados, mas Ubuntu é um termo utilizado no sul da África, que quer dizer humanidade comum e interconectividade entre a natureza e o cosmos. E como podemos chegar lá, então? Próximo slide. Tudo começa com dados. Dados, essencialmente, é conteúdo e aquilo que a essência absoluta de todas as máquinas, ou os machine learning. Pode clicar no slide aí para avançar, por favor, para avançar no conteúdo do slide, por favor. Pode clicar no slide para avançar o conteúdo? Isso, obrigada. E agora o próximo slide, que ela já leu esse daí. Então, o que são dados? São fatos brutos, informação, conteúdo, serviços financeiros, números, colunas, linhas, mas também áudio, imagens, texto e muito mais. Mas o mais importante é porque inclui as nossas narrativas, assim como as nossas histórias. Eu acho que este é um grupo que está muito bem familiarizado aqui sobre como o machine learning funciona, mas rapidinho eu vou fazer uma revisão, não é? Então, nós temos dados, daí dados treinados, que daí treina a máquina, e daí o humano imagina o que ocorre naquela transformação dos dados para os dados treinados, que acabam ficando machine learning. O que ocorre nessa fase do treinamento de dados é algo crítico, e o que surge na outra extremidade é algo personalizado, são soluções de IA poderosas e personalizadas que nos permite assistir os filmes que nós queremos, as séries de Netflix e Apple Siri, prevenir fraudes bancárias e assim por diante. Nós falamos sobre isso o tempo todo, quando falamos sobre data science, né, ciências de dados. Você coloca lixo dentro e o lixo sai. Viés entra, viés sai. Equity entra na máquina e você vai ter equity saindo. Ubuntu entra, Ubuntu também sai. Então, tudo que entra na máquina sai. Então, essa ideia do africanismo de dados, ou a exploração do africanismo de dados, surgiu
graças a esse livro que foi publicado no ano passado, Data Feminism, que trouxe uma série de perguntas. Ciência de dados para quem, por quem e quem tem esse interesse. Aconteceu alguma coisa, né? Os slides sumiram. Não estamos vendo as apresentações. Acho que ela clicou em alguma coisinha, os slides. Ela não está vendo, eu também aqui não estou vendo os slides, mas não sei se o público que está online está conseguindo ver os slides grande na tela ou estão minimizados. Agora estou no slide em que as metas interdesenvolvimentais, o africanismo de dados e esse conceito de Ubuntu e de Hutu, que é um conceito semelhante, mais da África do Leste. Essa ideia mostra múltiplos locais do continente africano. E no meu trabalho global, eu também percebo a intersecção com essas ideias quando algum trabalho vem do globo norte, do norte global, desculpa, como que podemos interagir e como precisamos trabalhar em conjunto para alcançar esses objetivos sustentáveis. E essa abordagem imediatamente me faz pensar em Ubuntu e tudo aquilo que tem a ver com essas ideias. Então, há muita riqueza que pode nos ajudar a alcançar esses objetivos ou essas metas de um desenvolvimento sustentável. E há muitas conversas interessantes ocorrendo no norte global sobre novos modelos econômicos para um futuro regenerativo. Há um novo documento que acabou de ser liberado e lançado, chamado Outgrow the System, que fala essencialmente sobre novas maneiras de operar uma economia, fala sobre novas formas de fazer um negócio, seja através da economia circular, a economia para um bem comum, a economia para criar o bem-estar de todos, e todas essas ideias vêm do norte, do oeste, e me fazem lembrar que todos esses mecanismos que já estão bem implementados em algumas comunidades africano-americanas, seja em Odimá, que é uma cooperativa econômica, ou Stopwells em Sussus, essas são maneiras de agir em algumas comunidades africanas que podem ser incluídas sobre esse pensamento sobre como incluir a África no futuro e como treinar essas máquinas para agir ao nosso favor no futuro. Quando eu volto a essa conversa que eu sempre tenho e sempre está em andamento aí entre eu e o GPT, eu fiz a pergunta específica: o que o africanismo, o que os dados do africanismo e esse movimento significa para o ChatGPT? E ele respondeu que o africanismo de dados é um movimento e uma filosofia a respeito do uso, da propriedade e da interpretação dos dados da África e dos africanos, enfatiza a importância da voz africana e o seu contexto, e ela defende o sistema de conhecimento para os africanos, os valores culturais, a equidade socioeconômica, por isso que equity é uma palavra que está aí em negrita, que é muito importante, e um processo que é impulsionado por dados, em que a meta é atender questões de representação e de empoderamento. E foi isso que o ChatGPT me respondeu. Próximo slide, por favor.
Há uma série de organizações impressionantes com as quais eu trabalho nessa área, não tanto sobre dados africanos, mas com as quais eu me conecto em termos do tipo de trabalho que eu realizo e que eles estão também fazendo e defendendo, tipo idioma africano, as diferentes dialetos africanos e diferentes formas de juntar um conteúdo que vai refletir os valores que nós defendemos e que nós precisamos realmente embutir na tecnologia do futuro. E é isso. It's kind of a bit of a funny one. Esse é um slide engraçadinho, olha. E voltando a essa ideia original do estado de policrises no qual nos encontramos, e algumas vezes nós somos pegos sobre qual seria essa distopia futura. Nós, sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um momento em que os humanos são muito, mesquinhos, violentos e estúpidos, mas também nós somos amorosos, criativos e divinos. É isso que nos faz sermos humanos. Muito obrigada. Obrigada, Saida. Perguntas? Any questions to Saida? Vou passar para a Ellen. Tem a primeira pergunta. Yes, we have a question. Thank you, Saida. From what I hear you, Olha, do que eu ouvi você falar, Saida, quando você mostrou as respostas, né, do chat GPT, e qual é o tipo de perspectiva utópica, como, por exemplo, ter mais uma romantização, não é, do norte global, uma romantização das tecnologias a partir do norte global, mas você também falou sobre como tornar os dados serem representativos de outras formas de pensar, de outras maneiras de agir, de pensar e de fazer. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais a respeito do projeto que você tem. Foi isso que eu li no seu perfil, no seu currículo. Eu acho que esse seu projeto é uma ação bem prática que você está envolvida e que pode ajudar bastante na realização dessas atividades e atitudes. Agradeço pela sua pergunta. Você está certa, sim. Essa apresentação é mais alguns pensamentos, insights, é uma provocação para que pensemos diferentes. Mas para fins mais práticos, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que histórias são dados e ter certeza de que estamos coletando as nossas histórias, rastreando essas histórias e as organizando de tal forma que elas sejam significativas e instrutivas é algo crítico, especialmente quando pensamos no desenvolvimento de tecnologias futuras. Então, perguntar a uma pessoa mais velha, né? Ask an elder, pergunte ao mais velho, é uma maneira, é um recurso de compartilhar iniciativas é uma forma de impulsionar o compartilhamento de histórias. É uma forma intencional de coletar histórias que sejam representativas dos valores que nós temos e trazemos na nossa comunidade, na nossa cultura, e as formas como nós queremos preservar, francamente, as nossas histórias e as nossas histórias, sabe? Caso contrário, elas nunca mais teriam sido relembradas, contadas ou passadas, sabe, de uma geração para outra. Então, perguntar aos mais velhos é uma iniciativa baseada na mídia social, qualquer um pode participar. É uma iniciativa bem legal, então a pessoa pode contar histórias, insights, sabe, que você possa compartilhar nas diferentes áreas, e tudo isso é compartilhado nas páginas da mídia social. É fácil, você pode entrar, está ainda no início do seu desenvolvimento, ainda é um projeto beta, sabe, por assim dizer. Mas é algo com o qual a gente quer realmente, sabe, começar bem da base, sabe? Uma coisa bem raiz mesmo, de comunidade para comunidade, uma coisa bem nossa, sabe? Um momento em que vamos nos juntar, coletar histórias para assim poder registrar a nossa herança cultural. Thank you, Saida.
Obrigada, Saida. Tem questões? Passamos para a Ellen. Thank you, Saida. Thank you, Saida, for now. No problem. Thank you. Vou apresentar. Eu que A agradeço. próxima fala da Ellen Nass, pós-doc na Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da USP, doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, mestre em Design e cientista social, coordena o grupo de estudos de IA responsável na cátedra e o grupo Decolonizai. Possui também formação em música e habilidades em múltiplas linguagens artísticas. Foi pesquisadora visitante no Departamento de Informática da Universidade da Califórnia, Irvine, e no Departamento de Filosofia da Monash University. É autora dos livros Arte Eletrônica, Elo Perdido, e Bioethics of Non-Presence, Body, Philosophy and Machines. Associada ao Art Sci Lab da Universidade do Texas Dallas, da rede Brain NIAC, Neurociências, Nanorobótica e AI Cognição, Rede Lavitz, Estratégia Latino-Americana de IA, Filosofia Pop, Neuro iSelf, Liepas Zonihill. Obrigada, bom dia. Então, só para começar, a gente vai estar falando de decolonização e o meu lugar de fala nessa história é um lugar que eu tenho descoberto há pouco tempo, que é um pouco difícil. Me descoberto afro-indígena brasileira, que é uma coisa que não é muito difícil da gente entender se a gente sabe um pouco da história do Brasil, mas é um conceito complexo, né? Eu não aprendi na escola que é a etnia que migrou para a região da onde é a minha família, foi considerada extinta, mesclou com os negros africanos escravizados e com a parte branca perdida. Então, eu acredito que esse lugar de fala, como o filósofo Lewis Gordon fala, que as pessoas que têm essa carga, elas sofrem de uma melancolia permanente, que é o não pertencimento a algum lugar, né? E dentro desse lugar de fala, para mim tem sido sempre muito importante pensar no apagamento cultural que essa sociedade, né? A gente já vivia um pouco esse apagamento cultural com a cultura de massa, mas o que acontece agora com a cultura digital, né? A cultura de massa, que os conteúdos que estão sendo disseminados pela TV, pelo marketing, pela propaganda, todos esses conteúdos eles têm uma ideologia, uma ideia, um modo de ver o mundo. Agora, com a cultura digital, a gente tem um outro problema, é que você não consegue desligar, né, um aparelho, você não consegue. A cultura digital ela está muito mais presente, ela é pervasiva, né? Então você não consegue escapar dos sistemas digitais nem quando você desliga o seu celular, né? Então, dentro dessa questão, o que a gente vê quando a gente vem falando muito de questões de vieses, né, de preconceitos, no ano passado, o professor Virgílio Almeida, ele propôs, né, ele separou alguns grupos e ele propôs que o grupo que eu fui delegada a coordenar tratasse de vieses, de preconceitos, misoginia e extremismo. E dentro disso, eu batizei esse grupo de Decolonizai para pensar, que inclusive um projeto que eu penso em desenvolver para o próximo ano, para pensar como que a gente pode entender o problema do viés de uma maneira mais profunda. O que a gente pode fazer? Né? Então, foi dito aí na minha biografia, eu já tenho um histórico artístico, então eu já participei aí há 10, 20 anos
dos movimentos de software livre, dos makerspaces, dos hackerspaces, e é muito importante dentro dessa cultura, que é uma cultura que, de certa forma, ela ficou abafada, né? Não vamos entrar nisso agora, mas é muito importante dessa cultura que a gente se aproprie das tecnologias e que a gente modifique as tecnologias. E não apenas essa modificação das tecnologias, como que a gente entende a lógica, né, dos algoritmos. Então, assim, o que a gente tem hoje, quando se fala na crítica, né, do colonialismo de dados, o que a gente está avaliando é a ponta do iceberg. Assim, existe uma cultura predatória que vai extrair o máximo de dados e vai usar esses dados de tais e tais maneiras. E a proposta de pensar numa IA decolonial, ela não é só isso, é da gente pensar nos desafios epistemológicos. E os desafios epistemológicos, eles são muitos, né? Então, dentro do grupo Inteligência Artificial para a África, que os dois convidados participam, né, a Saida e o Femi, a gente tem um dos colegas, né, que fala muito dessa questão o José Costa, que fala muito dessa questão do Ubuntu, né, e fala, bom, a inteligência artificial, ela faz parte de uma epistemologia que vem dessa coisa do penso logo existo, que é uma epistemologia que é predominante. E se a gente pensar numa outra epistemologia, né, Ubuntu, por exemplo, que é eu sou porque você é. Né? Então, como que a gente faria que uma inteligência artificial ela represente a coletividade? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela já representa a coletividade, de um certo modo, porque ela extrai, né, esses dados. Mas o problema é que ela tem um direcionamento epistemológico e um direcionamento da lógica em que essa inteligência, né, que a gente pensa, ela é uma inteligência que ela discrimina, ela classifica, ela vai determinando as coisas. Então, se a gente quer que a inteligência artificial seja multicultural e representativa, a gente precisa entender como os algoritmos estão sendo feitos e como a gente pode interferir nesses algoritmos. E aí, quando a gente fala de viés, né, vamos falar o que nós temos hoje. Né? Nós temos hoje uma inteligência artificial que ela é um produto do norte, né, é um produto que vem de um imaginário de uma cultura industrial que se desenvolveu através da violência colonial, através da exploração, né, de humanos que não eram considerados humanos suficientes para estarem dentro da proteção, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, quando a gente pensa, a gente tem uma cultura humanista que, de certa forma, justificou a exploração, o genocídio, por conta de uma ideia de que, né, alguns são mais humanos do que outros, e para que se acredite que alguns são mais humanos do que outros, você precisa desses dispositivos que são os vários modos de preconceito. Então, o que a gente tem hoje, né, a gente tem bases de dados, essas bases de dados elas vão mostrar que um médico, que um arquiteto, que, enfim, eles vão estar mais ligados a uma etnia, né, são pessoas brancas, são homens, né, também tem a questão de gênero. Então, quando ali, né, um dos exercícios que a gente fez ano passado, que foi tipo uma prova conceitual de como a gente pensaria numa IA decolonial. Vamos primeiro experimentar e ver como que essa IA está hoje. Então, vamos pensar como seria o futuro. Aí eu coloquei lá, bom, o futuro da medicina para mim seria um médico visitando o paciente. Só que eu botei em inglês, então em inglês eu não coloquei gênero. Eu não coloquei, mas aí apareceu, né, um médico, um senhor,
né, visitando os pacientes para tomar chá e tal. Então, você tem esse tipo de resultado. Né? Por exemplo, eu coloquei a comunicação do futuro seriam as pessoas olhando umas para as outras com dispositivos de EEG. E aí você tem esse resultado. Então a gente vê que existe, né, uma super representação de modos, né, modos de viver. E esses modos eles não representam a todos. Existe também uma super representação no imaginário. Então ali um participante colocou, como vai ser a alimentação do futuro. Então, sempre quando a gente coloca futuro, vem uma tecnologia junto, né? E a gente poderia pensar que a alimentação do futuro vai ser uma outra coisa, ela não precisava ter um tablet com Wi-Fi, né? Talvez ela poderia ser pensada de outra maneira. Ali do lado, outro participante que colocou educação do futuro. Aí colocou lá um prompt, né, com uma série de informações para ver a educação do futuro e apareceu essa menina aí né, no meio de sozinha. Então, embaixo, no outro participante colocou a comunicação do futuro seria a relação entre a inteligência artificial e o ser humano. E aí você vê que apareceu um casal, né, uma mulher com um robô. Então, o relacionamento, né, da inteligência artificial com... e essas questões são questões do imaginário. E para a gente pensar do impacto, né, que as imagens têm na subjetividade, isso aí a gente já está começando a ver nos últimos anos estudos, né, que mostram como que o Instagram está influenciando a maneira que as meninas veem a si mesmas, está estimulando a anorexia, está estimulando depressão, ou, enfim, várias dessas imagens. Mas ainda é pouco o que a gente tem visto. Então, por exemplo, ali acima, né, se for pensar a cidade, né, como que vai ser a cidade né, no futuro, as pessoas. Então, você vê que assim, o que aparece são pessoas, e não só pessoas, mas também um cenário, né, essa imagem do alto, um cenário que não tem nada a ver com outros territórios, com os nossos territórios. E abaixo, por exemplo, eu coloquei, foi no próprio Canva, eu coloquei pessoas numa cidade, pessoas se encontrando numa praça, numa cidade, com desigualdades sociais e com público que é de etnia mista. Então, a gente ainda tem essa questão, né, de você vê que a inteligência artificial ela não consegue, porque ela acessa a base de dados de uma maneira e também além da base de dados, tem a maneira como o algoritmo está sendo direcionado. Né? Então, quando a gente pensa no impacto das imagens, a gente tem também essa questão do impacto no imaginário. A gente pensa, assim, né, uma das questões de pensar como que o cérebro opera, né, e como que a consciência ela opera, como que ela acontece, né? Então, os neurônios espelhos foi uma descoberta aí mais dos anos 90 que começou a gerar alguns impactos que, quando a gente observa uma ação, os nossos neurônios eles trabalham como se a gente estivesse fazendo essa ação, né? Então, essa é uma questão de... Se a gente pensar, os jogos super violentos para crianças, para pessoas que estão em desenvolvimento, o tempo de tela, as imagens, as ações que a gente vê, isso está treinando o nosso cérebro para dentro desse tipo de atitude. Aliás, recentemente eu estava vendo o cientista Nico Ellis, ele estava falando que o cérebro já está se adaptando ao sistema binário, que é muito reducionista, né? Então, é como se fosse uma adaptação e um novo estágio, né, de evolução, que não necessariamente é evolução, mas um novo estágio onde você se adapta a esse sistema binário, porque como o raciocínio está operando, né?
Então, como solucionar o problema? Essa mesa hoje ela está estão envolvidas pessoas que estão pensando em projetos que possam mudar a base de dados, que possam gerar novos tipos de experiência online. Então, o projeto, né, o Decolonizar, a proposta é que a gente experimente uma metodologia participativa, uma metodologia que seja de baixo para cima, que se ouça as pessoas, que a gente tenha uma coleta de dados responsável, e isso é uma coisa que eu tenho visto já há uns 7 anos, dentro dessa pesquisa mais aprofundada de inteligência artificial, que são alguns relatórios que saíram, como quando as máquinas decidem, e que envolveu estudiosos de vários campos, inclusive da história da arte, para pensar que a academia, né, a gente está aqui na Universidade de São Paulo e a gente está aqui entre pessoas que estão ligadas ao estudo, né, científico, a academia precisa propor como que a gente vai fazer a base de dados, como que ela precisa ser feita, de que maneira os relatórios, né, antes que um algoritmo ele seja feito, os relatórios sobre cada decisão que vai ser tomada, né? Como que essa decisão foi tomada? Porque a gente precisa contar essa história, né? Isso é uma etnografia do processo. E a gente precisa de uma etnografia do processo para falar de ética e valores, né? Então, assim, quando a gente traz, por exemplo, eu estou querendo trazer a bioética para a discussão das tecnologias, é porque a gente precisa pensar que valores a inteligência artificial, todo o sistema digital, que valores ele está trazendo para a gente e que valores a gente quer embutir nesse sistema. E para a gente discutir valores, a gente precisa da etnografia, a gente precisa de relatórios do processo, porque você não vai conseguir pegar na ponta, né, falar assim, eu quero que a inteligência, eu quero uma explicação que está prevista nas leis, na regulamentação, o direito à explicação, eu quero uma explicação como essa imagem foi feita. Essa explicação dificilmente a gente vai ter, porque as imagens, os bancos de dados, elas já viraram algoritmos, elas já se mesclaram. Então, o que a gente precisa para ter explicação, a gente precisa do relatório do processo, para a gente entender aonde que a coisa desviou e para a gente conseguir corrigir, caso essa questão está trazendo danos, né? E está se afastando dos valores que nós queremos propagar como sociedade. Então, são essas as questões que eu quis trazer para vocês hoje e agradeço muito. Fico aberta aí às perguntas. Obrigada. Obrigada, Ellen. Pergunta dos participantes. A gente tem uma pergunta para a Saida. Saida, are you there? Yes, we have a question to Saida. Yes, I have a question for you. Sim, pergunta para a Saida. I will ask you. From Rafaela Venturella de Negri. Rafaela pergunta: I love the presentation. adorei sua apresentação, Saida. Eu gostaria de saber qual é a sua posição com relação ao uso de dados como viés de dados e a redistribuição, o sistema de redistribuição para a equidade econômica. O ano passado, o Banco Mundial e o IMF foram chamados por usarem dados com vieses para a seleção de candidatos para a transferência de políticas nos países africanos. The short answer is yes. A resposta mais curta para essa pergunta é sim.
A forma como essa tecnologia funciona, o resultado é só tão bom. O que você extrai depende daquilo que você coloca. Se você extrai dados com viés na sua solução, a sua solução terá um viés também. Então, é muito importante ser intencional desde o início, sabe? Quando você estiver treinando a máquina, quando você estiver criando o treinamento de dados, você deve ter certeza que eles vão refletir com acurácia e que vai incluir os dados que sejam confiáveis e completos, para que a solução atenda às necessidades de todos aqueles que estejam envolvidos. Então, para responder à pergunta feita, sim. O Banco Mundial, e seja quem estiver construindo soluções, a Amazon ou outras entidades, tem que garantir que eles vão ter o trabalho confiável, verificado, através de informações que sejam passadas pela comunidade. Tudo isso deve ser crítico, caso contrário, sempre vamos ter resultados com tendências, com vieses. E se isso for feito, os resultados serão cada vez melhores. Obrigada, Saida. Do público? Yes, we have a question here in the front by a participant. The mic has been taken to him. Bom, meu nome é Halu, eu sou cientista social, né? Então, eu gostei muito, além da sua apresentação. Eu acho que você trouxe assim aspectos assim muito importantes se a gente for pensar, por exemplo, no longo prazo, né? Essa questão da superestrutura, que é a questão cultural. Então, partindo dessa premissa básica, né, do Descartes, né, que penso, né, logo existo. Então, essa questão põe a questão que eu achei interessante, a questão dos vieses, né, do impacto da inteligência artificial, né, que quando você fala assim, olha, eu existo tal como sou agora no presente, né, porque já existiu todo um processo anterior, né, você colocou o aspecto da etnia, né, de como você surgiu, né, como você evoluiu, né, e como você se encontra no presente hoje, né. Então, eu acho assim, isso é muito importante, essa questão, né, porque o Brasil, assim, se pensa que, assim, no longo prazo também, né, quer dizer, que tipo de desenvolvimento o Brasil vai ter, né, e a partir de que estrutura cultural, né? Então, a minha pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, eu acho uma coisa, sim, que é muito importante, é a questão da linguagem, né? Você que atua no campo das artes, né? Eu acho que para você é algo mais assim, né, do dia a dia, é algo mais comum, né? Mas eu acho que para as outras áreas não é algo tão comum assim, né? Essa questão, né? Então, pensando nesse aspecto, né, e essa sua experiência, assim, que você teve, basicamente, nos Estados Unidos, que é um estado específico, que é a Califórnia, né, onde lá está presente muito, assim, de forma assim mais, assim, maior, é a cultura latina, né, porque mais de 50% dos californianos eles falam espanhol, certo? E quando nós trazemos essa questão, né, cultural, vamos supor, para o âmbito do Brasil, né, e pensar que a região amazônica, né, vai ser a região assim, economicamente estratégica e mais importante no longo prazo, né, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? Porque nessa região da Amazônia, né, no qual assim, nós temos países vizinhos, né, tipo assim, a Guiana holandesa, a Guiana inglesa, né, e da onde, né, vamos supor assim, é onde existiu, né, na verdade, esse aspecto étnico que era o maior da etnia
da etnia Tupinambá, né, que tanto nos formou aqui, né, e nos afetou também na nossa formação, inclusive na USP, né, a tese do Florestan Fernandes, doutorado, é sobre as artes de guerra dos Tupinambás, né? Então, a pergunta que eu faço, assim, Eli, como que você vê, assim, essa cultura da Califórnia, que ela está ligada, assim, muito à economia do açúcar nas Antilhas, né? Mas é uma Antilha que ela é muito mais holandesa, né? Ao passo que na nossa região amazônica aqui, temos mais fortemente a cultura inglesa, né? Então, como que você, qual é esse desafio, né, que para você, enquanto uma pessoa que está pensando nos vieses, né, pensar assim, como que você parte de uma estrutura assim, muito forte do holandês para fazer uma transposição para o inglês? Essa aqui é a minha pergunta. Obrigado pela sua pergunta. Você falou muitas coisas, né? Então eu não sei se essa parte final, eu não sei se exatamente eu entendi, mas o que eu entendi do que você falou, primeira questão é linguagem, né? Então, essa é uma questão muito importante, porque você vê, por exemplo, né, tem uma cientista cognitiva chamada Lera Boroditsky, que ela fala, né, assim, a linguagem aborígene, uma criança aborígene, ela sabe, quando ela fala que ela veio de um lugar, ou que ela está indo para um lugar, ela fala que ela veio daquele lugar no ponto cardial norte a 30 graus, e isso está embutido na linguagem. Então, assim, na linguagem, né, está embutido um GPS. Né? Então, assim, a pessoa não precisa acessar o GPS, ela já tem. E é uma coisa que na nossa cultura, nem antes, né, a gente nunca teve isso. Então, quando a gente fala em decolonialidade, a gente está falando também de epistemicídio. Né? Então, assim, e quando a gente fala de linguagem, você falou da Califórnia, e enquanto eu estive lá, eu também quis saber um pouco mais das culturas indígenas, né? E existe também nos Estados Unidos, existe também essa coisa de que uma criança que foi educada e formada dentro de uma etnia, ela tem uma linguagem na cabeça dela que não é o inglês. Então, quando ela vai para a escola, ela tem dificuldades. Por que tem dificuldades? Porque a linguagem está embutida a cultura, o modo de ver o mundo, né, nas palavras. Ela não é só uma coisa imediata de comunicação. Então, a gente tem esse problema da representatividade. E aí, justamente quando a gente fala de equidade, não é só pegar as pessoas, coitadinha, porque não é para a pessoa, para uma criança indígena ser subavaliada, né, porque ela não consegue aprender aquele conhecimento. É porque aquele conhecimento precisa se adaptar também a essa pessoa. Né? E é isso quando a gente está falando de inteligência artificial e do sistema digital que é pervasivo, a gente precisa fazer com que esses sistemas eles criem uma sensação de pertencimento e de entendimento nesse espaço. Então, como que a gente vai fazer com que esse sistema seja multicultural? Né? Esse é o grande desafio da inteligência artificial de todo o sistema digital. Então, eu respondo dessa maneira. Obrigada. Não temos mais perguntas. Passamos para o Fime Omer. Só lembrando, antes de começar a apresentação dele, quem tiver alguma questão pode mandar e-mail para iearesponde@usp.br. Então, Mr. Femi Omer, cidadão nigeriano e britânico, exerceu a advocacia em Londres e continua a ser membro associado das Garden Court Chambers. Mudou-se para a Tanzânia em 2008 e desde então tem conseguido trazer um aspecto único ao seu trabalho nas regiões.
traduzido a sua experiência nas áreas jurídicas cada vez mais importantes de privacidade, proteção de dados, gestão ambiental e sustentabilidade, direitos e envolvimento das comunidades locais, comatando assim a lacuna entre a mentalidade comercial internacional e as melhores práticas em matéria de direitos humanos. É reconhecido como um formador jurídico internacional especializado. Thank you. Thank you. No problem at all. Thank you so much. Agradeço. É muito bom estar aqui com todos vocês, fazendo parte desse painel, dessa discussão tão rica, todas as ideias realmente muito bacanas. Uma coisinha sobre o que a Ellen falou, como criar um espaço digital que seja mais receptivo, sabe? Eu vou começar me pegando nessa ideia. Por que precisamos disso? Qual que é a questão por trás de tudo? E a questão, na maior parte das vezes, quando estamos analisando o ambiente moderno, a partir de diferentes perspectivas e diferentes posições em todo o globo, Brasil, Tanzânia, a Ellen, né, que está baseada mais nos Estados Unidos, de repente, nós acabamos formando ideias interconectadas nesse espaço tão dominante. E a realidade é uma realidade da dominância. A força dominante, sabe, já existe o que há 400, 500 milhões de anos. Então, vamos esquecer de Gaia, sabe? Vamos pensar, mesmo em termos de humanidade, 500 anos, não é tanto assim. Na verdade, é bem infantil ainda, né? Eu acho que ainda somos bebês, porque algumas das narrativas que foram trazidas aqui, que continuamos a ouvir e que continuam a definir os espaços, como, por exemplo, o desenvolvimento, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, desenvolvidos, sabe? Estar num continente como na África, nós estamos no meio do caos, sabe? O caos total, vivemos um caos de milhares de, sabe, exploração. Todos nós conhecemos a história da África, não é necessário repetir, mas mesmo dentro desse contexto, nós temos tanta abundância, sabe? Da terra, das pessoas, da cultura. Eu não quero romantizar a questão, sabe? Eu estou querendo dizer que a estrutura, as inteligências, realmente, elas transbordam em nós, estão ao redor de nós. Essa é uma universalidade que ainda é inexistente. Isso também é importante, porque essa humanidade faz parte da nossa origem, e esse espaço de humanidade está no continente africano, e frequentemente nós nos esquecemos disso. Sabe, estamos aqui, toda a questão do progresso, e o que quer dizer o progresso, nessa perspectiva de 400 ou 500 anos, é uma perspectiva do que é ser humano. Por milhares e milhares de anos, nós vivemos num ambiente muito mais circular, atrás dessa ideia de que as coisas podem ser reformadas, e agora estamos vivendo essa questão de que o progresso vai para frente, sabe? O progresso linear que forma a humanidade. Nada no cosmos representa essa ideia. E aquilo que chamamos de a ideia de uma humanidade desenvolvida. Por isso que aquela ideia de infantilidade, da infância, né? Sabe, quando temos a criança ainda, né? Que até que ela cresça, que possa ver as coisas de maneira mais arredondada e mais, sabe, mais concreta, na verdade. Então, nós somos ainda infantis, de alguma maneira ou de outra, sabe? Ainda estamos nos primeiros anos da nossa infância como mundo. Muitas vezes acabamos nos esquecendo de onde vemos, sabe, do ponto de vista celular mesmo, eu quero dizer, qual é a nossa origem?
Isso implica e afeta tudo o que fazemos. Não para dizer que tudo está feito com isso, que tudo seja negativo, não. E como que as coisas evoluem com o tempo. Mas essa não é a principal pergunta. A principal pergunta é: nós vivemos num mundo em que a narrativa dominante, ela é predominante. Então, toda vez que há uma briga, uma luta, um desafio ou um processo regenerativo, em que nós tentamos voltar a uma realidade diferente. E não é simplesmente dizer, sabe, que isso ocorre apenas em lugares como a África, ou Ásia, ou América do Sul, não. Mas isso ocorre em todo o globo, sabe? Há pontos como esse em todos os locais. Então, essa universalidade, o ubuntismo, sabe? O ubuntismo cósmico, em que nós olhamos. Como podemos renormalizar a normalidade, né? Citando uma frase de um colega nosso sênior. Como podemos voltar à nossa origem? Isso não apenas atende à finalidade de se regenerar as realidades do continente, mas o que, na verdade, é uma força universal que rodeia o globo. Eu acho que esse é o maior obstáculo e desafio para a próxima era. E, de uma forma ou de outra, IA, inteligência artificial, está dominando as manchetes dia após dia, não é? Começa com a palavra artificial. Artificial. Para mim, essa palavra já é uma palavra problemática. Por que que algo que vai ser tão importante na nossa narrativa global, em que vai tornar nós humanos sermos algo diferente, ser algo artificial? Eu não gosto, eu tenho um problemão com essa terminologia, sabe, artificial. Essa é uma frase que eu pensei, que eu penso mesmo, sabe? É uma conversa que já estamos tendo há anos. E quais são as alternativas? Como nós podemos, sabe, falar a respeito disso? Como nós vamos usar as nossas tecnologias, os nossos dados? E dados estão por toda parte, dados não resumem-se apenas à tecnologia, e algo que seja mais complementar, algo que complemente o espírito humano em oposição a algo que seja artificial. Então, nosso ponto de partida, as palavras que usamos e como elas ressoam, tem significado, sabe? Tem poder, tem significado. Então, nós não podemos continuar a aprisionar essas forças tão poderosas como sendo uma força artificial, quando sabemos que elas são responsáveis pela criação disso. Então, voltando àquilo que a Saída disse sobre ser intencional, por que não ser intencional na criação de uma força que complemente o melhor daquilo que a humanidade é ou possa ser, em oposição a apenas e ficar esperando, sabe, e ver o que vai acontecer? Não, sejamos intencionais. Vamos parar com a guerra, vamos criar abundância, vamos redistribuir de tal forma que faça sentido. Podemos alavancar a tecnologia, voltar à coisa do algoritmo e como ele é construído. Isso é essencial, eu sei. Uma das coisas que acontece conosco é que todos aqueles que até um certo ponto tiveram acesso à internet e à tecnologia moderna, a principal questão é que os nossos dados, o dividendo de dados, eles continuam, sabe, a nos ferrar. É isso que acontece diariamente. The social media out there
Toda a mídia social que está aí é algo que acaba, sabe, aumentando, exacerbando as nossas vidas. Quando nós sabemos que há grandes, sabe, gigantes da tecnologia que adoram os dados e cada vez mais se tornam poderosos com os nossos dados, como que nós podemos sair dessa armadilha? É impossível sair dessa armadilha. Há qualquer vantagem em sair fora? Será que essas forças se mudarem de direção e se tornarem mais positivas? Nossa, há tantas perguntas aí. Não é, sabe, preto ou branco, sabe? Não é só um cenário preto ou branco, não é 8 ou 80. Eu sei que as coisas, sabe, tinham um comportamento diferente no passado. Se não houver uma mudança importante, devemos esperar desfechos diferentes? Então, passando para a parte mais prática e pensando nas coisas diárias, e essa não é uma panaceia, criar algo que, em última análise, seja melhor, mas, na verdade, criar pontos de partida. Todos os dias ter pontos de partida. O que nós usamos para processar a nossa internet? Nós usamos Google, usamos outras ferramentas que estão nos ajudando, mas nós sabemos quão ricas ficam essas empresas, não é? Então, precisamos nos perguntar, espera aí um pouquinho, essa capacidade dessas empresas serem tão ricas se baseia o quê? Se baseia nos nossos dados. Isso é o básico, não é? Por que não estamos nesse jogo? Por que não criamos estruturas no Brasil, na Tanzânia, em outras partes da comunidade dos Estados Unidos? Sabe, a gente não está fazendo, não somos anfitriões dos nossos próprios dados. O que você vai fazer se os seus dados são os seus negócios? Mas só na primeira instância, poder trocar. Mas nós não temos, infelizmente, este cenário. LinkedIn, talvez eles não gostem, mas eu vou falar, porque é o que é, entendeu? Paciência. Mas nós estamos todos, sabe, nas mãos deles, somos todos cúmplices. Em algum momento, a gente vai ter que pegar a liderança e dizer, a gente quer ser proprietário dos nossos próprios dados, e daí nem vamos precisar ter toda essa conversa sobre decolonialidade. No momento, por exemplo, a gente está gravando essa sessão, certo? Alguém vai, sabe, pegar toda essa conversa. Essa estratégia de decolonialização, o antídoto é dado aqui para reiterar um sistema que é muito mais forte. Eu sugeria que esse é um dos processos de pensamento que nós precisamos levar em conta. Eu sei que é difícil, é dolorido, mas é necessário. Para passar para algo mais leve, sabe, mais prático. As pessoas acham que a gente é louco, sabe? Mas, na verdade, a gente não vai tentar. Eu acredito que é necessário começar a estruturar as coisas da forma que nós queremos que as coisas sejam, queiram eles ou não, em oposição a nos posicionar contra, criar uma plataforma, uma outra rede. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Não estou dizendo para as pessoas que esse é o novo LinkedIn. Algumas pessoas dizem que sim, mas a gente criou num espaço, essa rede foi criada e moldada de tal forma que nós convidamos as pessoas. Não é que a gente limita as pessoas, porque é uma plataforma aberta, mas para o Estado africano, sabe? Todos são bem-vindos, mas é uma plataforma africana, é uma rede africana. É necessário a gente começar a ter os nossos próprios serviços e podermos replicar os sistemas de maneira federativa, através de tecnologias de fonte aberta, porque as tecnologias que estão por aí, elas são muito dominantes, sabe? A gente não pode fazer nada, e nós, o mundo, contribuiu para que eles se tornassem
dominante, sabe? É uma coisa lá do Vale do Silício. Eles dominam, eles desenvolveram. Mas, sabe, quando a gente chega ali nas entranhas de quem construiu esse sistema, sabe, quem vamos culpar? Nós não controlamos, mas a gente também tem culpa, porque a gente faz parte da construção dessas tecnologias. Então, por que não reestruturamos e por que não criamos diferentes formas, sem paralela? Porque é dessa forma que funciona melhor, certo? Essa é a forma que faz funcionar melhor. E comecem a reestruturar, sabe? A reestruturar a tecnologia. Para usar, sabe? Para reconstruir a nossa imagem de maneira transparente. Por isso, criamos esse espaço, Raya Network. Vejam aqui um exemplo da nossa rede. The narratives inside them, the people a narrativa inclui as pessoas, as ideias fluem. Eu sugeriria que fluíssem a partir deste ponto central da narrativa da África global. Porque a definição é sim, é algo global. Nós somos os nossos próprios anfitriões, são os nossos dados, sabe? Não vai para outro lado em que eles fazem um crunch dos dados e mandam o que quiserem e roubam o que quiserem. Não, não. A gente tem que parar de pensar, sabe, nos outros algoritmos. Não, nós temos que ser os algoritmos das nossas próprias plataformas. Olha, então isso funciona como uma mídia social, um hub, sabe, de mídia social. E nós temos pessoas de todo mundo aqui participando na nossa mídia social. Ainda está no formato beta, sabe? Esse é o problema. Você não vai rapidinho conseguir dinheiro quando você está tentando formar alguma coisa que seja representativo de uma ideia, sabe? Então, a gente precisa construir de maneira lenta, orgânica, para decolonializar IA. E sabe, daí a gente pode fazer coisas, sabe, tão familiarizadas com as quais nós estamos acostumados, estamos familiarizados, mas trabalhamos num ambiente diferente. Não vamos replicar esse tipo de coisa, sabe? Uma série de vezes isso nos foi dito. Você está tentando replicar e se tornar um Google? Não, esse não é o nosso modelo. Fora, não queremos nada disso. Queremos mostrar que pode ser feito, sabe? Mas que podemos ter os chats ao vivo, fóruns de discussão e tudo mais que você faz nas plataformas, aonde você pode fazer uso dos dados, mas vamos fazer isso no nosso servidor, na nossa plataforma. Mas haverá organizações, quem quer fazer isso também? E nós vamos assistir, vamos facilitar esse processo. Nós estamos desenvolvendo sistemas federativos, de fonte aberta. Nós não somos donos, estamos apenas alavancando a tecnologia. Então, o que estamos dizendo é o seguinte, vamos então implementar isso para a nossa comunidade, onde vamos realmente empoderar as ferramentas, sabe? Existe vida. Ou depois, ou ao lado das Big Techs. Eles são importantes, não dá para negar, não é? Eles estão numa posição pivotal, mas a história não acaba nas mãos deles, tá? Nós podemos fazer algo e andar ao lado deles, mas não ficar apenas atrás deles. Eu uso o Microsoft 365, sabe? No início da minha carreira, sabe? Tudo bem, funciona, é ótimo. Eu não vou dizer que é uma droga o produto do Google ou da Microsoft, mas a questão é de quem são os dados, né? Na mão de quem ficam os dados? E isso é o mais importante. E os cenários em que eu não quero que os meus dados fiquem nas mãos do servidor do Microsoft. Como fazer isso? Então, nós somos self-host, somos os próprios anfitriões. Isso é ficção científica? Claro que não. Tudo está aqui documentado. Vejam só, olha, nós temos videoconferências, nós temos as atividades recentes, e tudo é feito pelo nosso próprio servidor. E queremos ajudar as comunidades e corporações, sejam elas grandes ou pequenas, para que elas possam realmente trabalhar na nossa plataforma, no nosso sistema. E apenas para concluir, eu quero passar aqui para vocês uma ideia do ponto de vista econômico, porque quando a gente fala sobre dinheiro, todos, né, ficam alertas, não é, ligados.
No início desse ano, fizemos um IPO e ficou na manchete, não é, o nosso IPO. E o Google ofereceu 600 milhões de dólares por ano para que eles usássemos as plataformas dele para testar IA. Eu não sei se eles fizeram ou não, é a decisão deles, sei lá. Mas qual que é o ponto por trás de toda essa questão? É que eles têm dados valiosos. Nós entregamos cada dia dados super valiosos nossos por zero, não cobramos nada, e eles estão ricos com os nossos dados, isso precisa parar. A Universidade de São Paulo e todas as universidades do mundo deveriam ter as suas plataformas gratuitas, sabe? Com os seus próprios anfitriões, self-hosted, sabe? Estamos falando sobre a questão da decolonialidade, estamos num contexto em que precisamos fazer alguma coisa, sabe? É necessário que nós tenhamos esse diálogo, que é um diálogo caro, mas necessário. É necessário ter os operadores que façam alguma coisa. Não vamos ficar deprimidos, mas vamos ficar abertos e entender que há uma série de tecnologias aí fora que ainda podem ser alavancadas para que pelo menos a gente pare de mendigar dos grandões e nós criarmos uma nova realidade com novas histórias. Com isso eu concluo e passo a palavra. Thank you, Femi. Obrigado, Femi. Vou passar para Ellen. Hi, Femi. Thank you. I think you said. Olha, Femi, obrigada. Eu acho que você levantou pontos aqui bem importantes, sabe? Quando você falou sobre a questão artificial, esse é um outro ponto que nós temos essa tradição aqui. When we think, I think therefore I am. It's Eu acho que it's centered in one individual. Existe a questão central e individual. I am because you are. Quando falamos sobre eu sou, porque você é, estamos pensando numa questão mais geral, não é? Então essa artificialidade, ela é criada the Cartesian, porque a separação cartesiana, sabe? Os cartesianos também acham que a mente é separada do corpo, não é? Mind is separate from the soul. E que a mente está separada da alma. A inteligência já é algo artificial por si só. Alan Turing já dizia isso. A inteligência já é algo artificial, porque a inteligência já é aquilo que nós temos no algoritmo. Aonde você identifica, você classifica. Isso já está na cultura, é algo cultural. E a consciência é algo distinto. Consciência, ou conscientização, tem mais a ver com a tua alma. Então, talvez o que nós tenhamos aqui, quando você pensa nessa ação contra-hegemônica, que é o seguinte, nós precisamos ter plataformas, nós precisamos coletar os nossos dados, nós precisamos ter propriedade dos dados, mas também nós precisamos ver como esses dados serão organizados e compartilhados. Então, precisa ser de fonte aberta, open source, provavelmente. E quando a Saida fala sobre o projeto dela, eu quero ouvir a narrativa das pessoas, eu quero ouvir a narrativa dos mais velhos, porque no mundo digital as pessoas estão perdendo, estão ficando de fora, estão perdendo a sua sabedoria, a sabedoria dos experientes, né, das heranças, das histórias. Eu acho que essas são ações com as quais estamos pensando. Mas uma pergunta que eu tenho para você. Quando as pessoas me perguntam, vamos nos unir ao Hosted Africa? Daí eu falo, tá, você tem a nuvem do Hosted Africa está na Alemanha, né?
Eu não estou criticando, tá? Se nós quisermos ser contra-hegemônicos, a primeira coisa é entender que nós não temos as infraestruturas, mas podemos criar e gerar mais pluralidade e disseminar isso. Ao invés de deixar os nossos dados nas mãos do Google, da Amazon, nós podemos disseminar para outros locais que ainda estão no norte, certo? Porque as infraestruturas não estão só no norte ou na Ásia, estão em outros lugares, como sabem, não é? Então eu pergunto a ambos. Os pensamentos, como pensam em decolonizar essas estruturas, que são baseadas e fundamentadas em cima deste pensamento, entendeu? Como que vocês dois estão pensando nessa transição? Perguntar ao mais velho, como vai se dar isso? Como isso poderá impactar e mudar? E também tendo isso como feito na África. Você já disse, nós precisamos ser proprietários dos nossos dados. Eu entendo que este é um argumento plausível, ótimo. Mas como podemos torná-lo mais diferente? Talvez seja necessária uma transição? Sim, sem dúvida. Esses são sistemas pilotos, como eu já disse, já que nós mesmos estamos desconstruindo e reconstruindo. É necessário começar de algum lado, né? E uma outra coisa que eu também disse é que é como se fosse na América, sabe? A SAIDS está na América e a gente vê isso acontecendo, sabe? Os Estados Unidos é o líder do mundo e tudo mais, né? You know what I mean? So one has to be careful about precisamos ser cuidadosos com isso, não é? To using the technology that exists. The point is usar uma tecnologia que existe. Mas quem é o dono da tecnologia e o que eles estão fazendo com ela? Eu acho que isso que é o importante. A forma. Maybe you say in 20 years time I'm exactly talvez daqui 20 anos, sabe, as coisas vão continuar exatamente como estão. Mas pelo menos, sabe, eu fiz alguma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a tecnologia evolui o tempo todo e continuará evoluindo. Neste momento, nós não temos uma pegada suficiente para poder mudar a forma como esse algoritmo funciona, porque não temos os dados, não temos esses modelos, sabe, com os quais o pessoal tem trabalhado há 40 anos. Peço desculpas, mas eu sei que a coisa é complicada, mas meu ponto é, Brasil, países como a África, Índia, nós temos uma população enorme. Se nós mudarmos, nós vamos começar a criar a engenharia dessa mudança de maneira direta. Daqui a 10 anos, a conversa será outra, bem diferente. A infraestrutura a qual estão falando, isso é importante, seja lá qual for. Mesmo os big players, as coisas são distribuídas em todo o mundo. É como você controla o seu servidor. Isso, em última análise, é muito importante. As pessoas têm acesso aos meus dados, a criptografia é feita ponta a ponta, e depois o que eu faço? Eu passo para um outro, sabe? Esse tipo de ideia, sabe? Não realmente ficar preso sobre como as coisas são, mas como você está lidando com os seus dados, como você lida com a infraestrutura, como você configura o seu banco de dados, como você configura as suas estruturas, tudo isso é muito importante. A infraestrutura, dessa forma, ela é construída, as pessoas entendem, as empresas indígenas dizem, sabe, a gente precisa criar os nossos próprios dados, como criar os dados universais, sabe? Todo o seu trabalho.
está na mão dos Googles. Como isso aconteceu? Quem tomou essa decisão? Eu não quero ser muito crítico aqui, porque eu já fiz isso na maior parte da minha vida, sabe? Mas é como se a gente ficasse preso na tecnologia, pensando profundamente como que isso vai ser daqui a 30 anos. Nós temos uma oportunidade em países como o continente africano, em que as populações estão aumentando bastante, em que o acesso à internet está crescendo bastante. Não pode ser uma narrativa diferente, mas nós precisamos ter essa ideia governamental entre as pessoas, sabe? E o que isso está fazendo, sabe? Podemos fazer algo a respeito? Sim, podemos, e esse é o ponto. Sim, podemos, sim. Obrigada, Femi. Saida, agora você gostaria de adicionar alguma coisa? Eu gostaria de adicionar ao ponto aí o seguinte. A necessidade prática de sempre pensar a respeito da importância de treinar os dados, não apenas a criação deles. Como programas do tipo Pergunte ao Mais Velho e coisas do tipo, mas não só isso, também a transparência de tudo isso, que é muito importante para nós sabermos, uma vez que interagirmos com todos os modelos de linguagem e máquinas que têm o poder de armazenar os dados. Mas quais dados? Quais dados que estamos falando a respeito? E de onde vêm esses dados? Eu acho que é muito perturbador e difícil encontrar listas de fontes que sejam a parte principal de treinamento. É fácil de achar, de publicar, mas esse não é o caso. Por isso eu acho que existe toda uma outra conversa que precisa ocorrer, sabe? Transparência e tudo mais. Que é um pouquinho diferente, sabe? Mas também é como criar os dados para que possamos compilar os dados certos e de maneira proativa, sabe? Conseguir integrá-los em sistemas atuais. Então, ambas essas partes do quebra-cabeça são necessidades práticas, uma vez que vamos interagir com sistemas atuais e sempre quando pensarmos na construção de novos sistemas também. Deixe-me adicionar um outro ponto aqui, e a referência que foi feita ao Ubuntu. A gente não leva muito a sério, não é? Muitas vezes, mas a atualização do Ubuntu, não ver como um desafio, sabe? Um modelo cartesiano, mas para ver que essa é uma interpretação e nós vamos sugerir que se fosse uma interpretação da humanidade, a humanidade fazendo o seu melhor. E se essa for uma proposta que seja amplamente aceita, e quando falamos com as pessoas, olha, pelo mundo esse conceito existe. E é por isso que eu gosto quando o José veio com a frase Cosmo Ubuntu. Ele não está dizendo que é um conceito africano, mas um conceito de humanidade no seu melhor, sabe? E você pode achar em todo lugar. Você pode achar na América do Sul, na Europa, na Nova Zelândia. Não vem, você não acha nos outros lugares, na verdade, desculpa. Ele tem uma fonte, né? E a fonte é a África, a origem da humanidade. Você encontra num lugar com abundância, e o Ubuntu é abundante na nossa cultura africana. Então, criar um negócio que atualiza o Ubuntu vira algo importante. É como nós fazemos, como interagimos, qual é o nosso modelo de negócios. Nós vamos ter, sabe, propriedade, ou vamos fazê-lo apenas para motivos de lucratividade. Esse é o tipo de conversa que estamos criando, estamos tendo. E o produto final que vamos ter, eu sugero, sabe, que nem você disse, lixo entra, lixo sai. Mas preferimos dizer que essa metodologia terá algo mais forte na sua origem, no seu momento da
inserção em que ele fala e respira o seu modo de ser. Eu sei, é difícil, não é fácil, não é nada fácil. Há maneiras de propulsar isso de maneira muito mais fácil. Eu sei a respeito disso, que é o trabalho que eu estou fazendo nos últimos 20 anos, sabe? E fazer isso, nós vamos trazer novas pessoas a bordo, não é? É liderado pelos membros. O África do Sul desenvolveu essa manhã algo. Sempre estamos contribuindo, compartilhando, é isso que fazemos. Isso se torna muito, muito importante, o que, em última análise, estamos tentando criar. O que nós estamos fazendo é parte de um todo. Isso precisa ser replicado, não uma força dominante, sabe? Nós vamos configurar escolas, no governo local vai também usar esses tipos de sistemas. Eles vão ter isso colocado a bordo com o mesmo tipo de metodologia, sabe? Mudanças podem ocorrer, certo? Thank you, Femi. Agradeço, Femi. Tem mais alguma questão? Nós vamos encaminhando para o encerramento e gostaria de saber se os palestrantes têm uma palavra final para encerrar. Obrigada pela presença do Femi Omeri, a Saida Nash Carter, quem está nos assistindo aqui, quem está assistindo online. Nós temos hoje à tarde um outro encontro também. E a minha palavra final é assim, que eu acredito que estamos dando um passo para discutir decolonialidade e inteligência artificial. É um passo, desde que eu comecei a estudar inteligência artificial mais profundamente, né, 7 anos atrás, enfim, já estava estudando tecnologia e praticando projetos com tecnologia há muito mais tempo. Mas eu percebo que, no início, falar de ética na inteligência artificial era uma coisa que muitas pessoas respeitáveis dentro de academias, em Londres, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, questionavam se deveria ser discutido ética de inteligência artificial, porque via a inteligência artificial como uma discussão mais técnica e etc. Então, hoje, a gente está aqui, principalmente na Cátedra Oscar Sala, a gente tem esse foco em pensar na regulamentação, como que nós podemos aplicar essa ética, né, em termos propositivos. E eu vejo em várias coisas que estão acontecendo na sociedade, juristas, imagina um grupo de juristas brasileiros discutindo questões que são das ciências humanas, sociais, tudo bem, direito é ciências humanas, mas pensando mais nessa parte reflexiva, né, nessa parte do impacto, do imaginário, dos impactos, né, dos danos no ponto de vista subjetivo, nos cuidados que a gente precisa ter. Então, a gente está mudando, assim, como uma pedrinha que cai na água, e aí vai reverberando, né? Cada círculo vai aumentando o círculo. Então, acredito que agora a gente está conseguindo trazer um pouco esse debate sobre o impacto subjetivo que essas tecnologias operam na vida, né? E principalmente porque as tecnologias digitais a gente não tem como fugir delas, elas são pervasivas, diferente de outras, né? Se está impresso num livro, é um livro que você não abre, porque você não quer, né, aquela referência. Se está na TV, você desliga a TV ou muda de canal porque não é aquele canal. Mas nesse caso a gente está vivendo isso, esses parâmetros eles estão afetando, né, as nossas vidas. Então eu agradeço muito pela oportunidade também da gente trazer esse debate hoje aqui para o Instituto de Estudos Avançados. Agradeço o professor Virgílio, catedrático
da Cátedra Oscar Sala, que também acolheu a proposta, e a instituição, que a gente está tendo aqui um debate inédito, e pensando em iniciativas inovadoras para gerar representatividade, multiculturalidade e pertencimento no ambiente digital por diversos grupos. Então, essa é a minha palavra final. Agradeço a todos e passo para vocês também, Femi e Saida, para dar uma palavra final. Obrigada. Saida, are you going or shall I go and let you close? Você ou eu, Saida? Pode ir, Femi, você, vai lá. Olha, então, agradeço a Ellen, aos colegas, foi um grande prazer e uma honra fazer parte desse colóquio. Eu espero que realmente seja amplamente compartilhado essa sessão para que mais estejam envolvidos, sabe? Nós sabemos quem são as nossas pessoas e nós estamos junto com a tecnologia e precisamos realmente ter um maior alcance, envolver um maior número de pessoas. And it's not just, it's just happened. People, I think, As pessoas felt a little uneasy about stuff for não se many sentem years. muito à vontade com essa questão, não é? Mas agora as coisas estão melhorando, porque realmente todo mundo móvel foi desenhado dessa forma e foi documentado dessa forma, mas nós queremos lutar contra essa força, sabe? E mudar esse mecanismo um pouco. E trazer, sabe, nós queremos ter um mundo real, uma tecnologia que nos ajude a nos conectar e não nos desconectar, sabe? E não nos deslocar. A humanidade está se deslocando do cosmos, sabe? Como podemos reverter esse processo? É essa a minha meta, sabe? Eu acho que a metafísica tem um papel aqui também nesse discurso. Eu acho que é importante, sabe, nós trabalharmos nesse mundo onde vivemos, usando as ferramentas que estamos, pelo menos para tirar essa força dominante que está na mão de poucos, sabe? Foram centenas de anos de dominância e agora vamos deixar a dominância na mão da tecnologia? Sabe, é claro que eu entendo que a tecnologia é importante e é o que é, mas o que fazer com tudo isso? E quando fizermos, fazemos sempre ligados àquilo, ao que já temos, como sendo a realidade, ou devemos criar uma nova realidade? Eu muitas vezes acredito que a gente não deve ficar tão ligado, tão atrelado a algo que a gente quer lutar contra e, na verdade, trazer luz à nossa existência e criar uma nova realidade. Obrigada, Femi, pelos comentários. E eu compartilho do que você disse. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a tradução dela, porque o Femi pegou, mas acho que ela teve algum problema com a tradução dela e não ouviu o que a Amy falou, infelizmente, embora a tradução tenha sido feita. Colaboração, uma prática comunitária, ações coletivas. O fato de que essa é uma conversa que todos estamos tendo aqui hoje e outras organizações por aí também estão tendo conversas semelhantes a essa, trabalhando com ferramentas, políticas e lideranças que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência artificial ou a nossa inteligência humana coletiva e como isso se aplica ao desenvolvimento de melhores futuros. Essa é uma conversa que muitos humanos estão tendo aí pelo mundo e o máximo que possível vamos tentar conectar todos esses pontos que estão lutando aí pelo mundo e buscar maneiras de colaborar e co-criarmos juntos. Nós, de maneira coletiva, neste grupo e em outros, o Sul Global, o Norte Global,
Precisamos, nós humanos, dessa forma, vamos ter uma melhor chance de construir uma tecnologia do futuro. Nós sabemos que nós precisamos, nossas crianças precisam e o nosso planeta também precisa. Thank you, Saida. Obrigada, Saida. Obrigada a todos. E damos por encerrado o evento dessa manhã. And we are closing our morning event. So thank you for your participation at the panel. I'm sorry, Saida, that you didn't get the last part, but I was translating maybe something with your device. Thank you and have a wonderful day. Goodbye. Thank you, Femi. Thank you, Saida. Thank you.